Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, meus parentes, olá, meus seguidores nesse canal que chama Yau Restaura. Esses meus amigos aí que são meus seguidores no Instagram, no Facebook. Eu estou aqui para gravar mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou falar de dois acontecimentos que está diante dos nossos olhos aí, que está havendo na face da terra, com respeito à aproximação de um grande evento, de uma grande tribulação que está para acontecer no mundo, né? Então, pessoal, eu quero estar aqui falando sobre esse assunto para alertar a todos nós, para alertar vocês, para despertar vocês, porque muitas vezes você pode não estar tendo tempo de estar olhando muito a mídia, de estar na mídia, de estar vendo a internet, de estar acompanhando aí constantemente os canais de televisão, né? Os canais que tem aí na internet, no YouTube, por exemplo. Eu assisto muito alguns canais aí de informações no YouTube. E então, nesses canais a gente pega e recebe muitas informações concernente com respeito aos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo. Então, meus irmãos, eu quero gravar esse vídeo aqui diante da falação, da explicação sobre Israel. E vou também estar falando aqui sobre a Rússia, sobre o Vladimir Putin e sobre o Benjamin Netanyahu, que é o ministro lá de Israel. Eu vou estar falando sobre a Ucrânia, vou estar falando sobre até o Brasil também, algumas coisas. Então eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. Eu quero que você arruma aí caneta, papel, lápis, algo que você possa anotar os versículos que eu vou passar para você. Como assim, o irmão Vanderlei de la Terra? Versículos. Eu vou falar para você de Israel, da Rússia, da Ucrânia, como eu já disse, mas eu vou falar dentro das Escrituras Sagradas. Mas como assim, o de la Terra? Dentro da Escritura Sagrada. Eu vou estar falando, irmãos, a respeito desses locais, baseado na Bíblia, baseado nas profecias que estão se aproximando para se cumprir. E algumas profecias, uma dessas profecias que eu vou trazer a revelação para você nesse vídeo, ela já está ocorrendo, já está acontecendo, que ela é a que está envolvendo ali Israel naquela guerra contra o Hamas ali. Então ali já é uma profecia sendo cumprida num dos livros da Bíblia. A Bíblia, como eu sempre digo nos vídeos que eu gravo, ela tem 66 livros. Ela é uma coleção de livros. Tem 66 livros divididos em duas categorias, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento ela tem 39 livros e no Novo Testamento ela tem 27 livros. E desses 27 livros, 23 livros são cartas, epístolas, revelações profundas que vêm através dos apóstolos que o Filho do Eterno, que o Filho do Criador dos céus e da terra, ele trouxe para a humanidade. Aí você poderia estar perguntando, mas o de la Terra, você vai estar falando de Israel, da Rússia, da Ucrânia, você vai estar falando de política, e agora aqui você vai estar falando de religião. De forma alguma, meu pessoal, de forma alguma nós vamos falar de religião e de forma alguma nós vamos falar de política. Por quê? Porque o que eu vou falar não é de política, é de profecias bíblicas que estão se cumprindo e que está breve a se cumprir. Diante da nossa vida, elas estão diante dos nossos olhos e às vezes nós não estamos percebendo. Essas profecias, elas foram faladas há anos atrás, né? Há 2.500 anos, 2.800, 3.000 anos atrás, e muitas dessas profecias já se cumpriram e algumas delas vão estar se cumprindo nesses dias pela frente aí. Então eu quero estar falando sobre isso para vocês. Quero estar despertando vocês, despertando a todos nós, para ficarmos de olhos abertos, irmão. Porque, irmãos, está diante dos nossos olhos aí os grandes acontecimentos mundial. Mas muitas vezes nós não temos tempo, muitas vezes você não tem tempo, né, de estar aprofundando ali na internet, não tem tempo de estar assistindo ali a mídia, não tem tempo de estar assistindo um jornal e informações. O que acontece? Você deixa de obter um certo conhecimento. Então, o que eu vou falar aqui é de conhecimento
político, é de conhecimento de história e de profecias. Por quê? Porque eu tenho que estar envolvido com a mídia para estar sabendo o que está acontecendo no mundo, eu tenho que estar envolvido com a palavra do Eterno para que eu obtenha as revelações através do teu Espírito na minha vida. Eu tenho que estar envolvido aqui com as profecias, porque aqui dentro das Escrituras Sagradas tem as profecias, mas ela tem também as histórias. Por exemplo, eu disse que a Bíblia ela se divide em duas categorias, Velho e Novo Testamento. No Velho Testamento tem 39 livros, e nesses livros aí tem livros poéticos, tem livros proféticos, né? Tem livros históricos. Então a gente estuda a história, a gente estuda as profecias, né? A gente estuda as poesias, as revelações lá no Novo Testamento através dos apóstolos. Para quê? Para nós para que a gente possa receber entendimento e conhecimento para ministrar para vocês aqui na internet a grande verdade dos acontecimentos, para nós não ficarmos aqui falando leiras, para nós não ficarmos aqui falando o que não convém, como muitos irmãos aí, muitos pregadores, muitos pastores, muitos que se dizem profetas, que se dizem apóstolos, teólogos, né? Pessoas aí cheias de teologia, cheias de filosofia, pessoas que já fez bacharel, que já fez doutorado, que tem profundidade no conhecimento de letras, são iletrados, são bem estudados, ou melhor dizendo, né? Mas muitas vezes traz informações incorretas, não está trazendo informação de acordo com o que está ocorrendo, de acordo com o que está acontecendo. As profecias têm que estar acompanhadas da história. Você lê a profecia, você busca os conhecimentos das profecias através de estar estudando história também. Aí você poderia dizer assim, ô irmão da terra, eu já tenho assistido outros vídeos seus aí, você tem vídeo no canal aí, e você tem vídeo no canal que você fala que você não tem estudo, você nunca estudou, você nunca foi na escola. Você fala que não fez nem o prézinho ainda, né? Nem no prézinho você foi. E como é que você fala sobre história aí? Então, irmão, já disse que na Bíblia ela fala sobre história. A Bíblia tem poesias. No Velho Testamento se divide em 4 categorias, né? Poesia, profecia, histórias, tá bom? Então a gente... estudando a Bíblia, como eu já estudei muito a Bíblia, venho estudando muito a Bíblia, eu venho obtendo bastante conhecimentos. E foi através da Bíblia que o Espírito do Eterno me ensinou a ler, me ensinou a escrever, ensinou a estudar um pouquinho, entender um pouquinho do grego, entender um pouquinho do hebraico, falar o português errado que nem eu falo, mas na Bíblia eu entro e eu aprofundo, né? Então o que acontece? Vou falar aqui, irmãos, dessa guerra que está havendo em Israel. Essa guerra aí é uma guerra que está no livro de Ezequiel, que está na Bíblia, né? O livro de Ezequiel, ele traz uma profecia sobre o final dos tempos. Então, nós vamos estar falando aqui sobre esses grandes acontecimentos, essas grandes catástrofes que está para acontecer no mundo, na terra, né? E as pessoas não estão percebendo, não estão observando, porque muitas vezes não acompanham, não observam. Israel começou essa guerra ali lá no ano de 2023, né? Em outubro, no dia 7 de outubro, quando o Hamas entrou ali. E a Bíblia fala do Hamas. E eu vou falar de Israel porque a Bíblia, dentro da Bíblia eu vou falar de Israel. É dentro das Escrituras Sagradas. Mas se você vai falar da Rússia, a Rússia está na Sagrada Escritura? Exatamente, irmãos. É isso mesmo. É por isso que eu vou entrar nessa questão da Rússia. Eu vou entrar na questão do Vladimir Putin. Porque a Bíblia fala do Vladimir Putin também. Está na Bíblia. Mas está mesmo da terra. É isso mesmo? É isso mesmo, pessoal. O Vladimir Putin está relacionado na Bíblia. O grupo dele, o vizinho dele ali, a vizinhança dele no norte ali, como o Irã, por exemplo, como a Turquia, né? Que na Bíblia o Irã é chamado de Torgama, a Turquia é chamado de Pérsia, né? A Pérsia o Irã é chamado de Pérsia, a Turquia é chamado de Torgama, porque trocaram esses nomes aí no passado. Tá na Bíblia aí, Torgama, é a Turquia. Tá na Bíblia aqui, Irã é a Pérsia, mas no passar dos anos aí trocaram os nomes. Assim, irmãos, como trocaram os nomes também dos profetas, tá? Assim como trocaram os nomes dos apóstolos que está na Bíblia. Assim como trocaram o nome do Criador dos céus e da terra, que é o nosso Pai celestial, né? Que enviou o seu único filho que tinha lá para pagar um preço por nós aqui na terra, lá no madeiro, pregado no madeiro para derramar o sangue para purificar o pecado da humanidade. Então, trocaram o nome do nosso pai também, trocaram o nome desse nosso irmão mais velho aí, que veio aqui na terra e pagou um preço para nos resgatar de volta para o pai.
tá bom? Que acontece? Aqui na Bíblia fala desses países dali também, do Oriente Médio, fala bastante de Israel. É por isso que aqui nesse livro aqui, que nós vamos ler agora, já para começar a trazer as revelações para vocês, no livro de Ezequiel, que o nome desse cara também não é Ezequiel, né? Trocaram o nome, né? É Ezequiel, né? Tudo tem Ial no final. Aí colocaram esse El aí, que é uma blasfêmia. Mas na Bíblia está todo assim. Aqui no capítulo 7 do livro de Ezequiel, né? Vamos ler os nomes antigos mesmo, errado, que eles colocaram, para você entender bem. Que você pode ter conhecimento aí, pode ser um pastor, pode ser um teólogo, pode ser um arqueólogo, né? Pode até ser um astrônomo, não sei, né? Eu tenho algumas pessoas que seguem esse canal aí, e eu sei que são pessoas da alta sociedade. Então, o que acontece? Pessoas que já estudaram muito, né? Fizeram 2, 3, 4 faculdades, pastores, teólogos, que fez teologia, pode estar ouvindo esse vídeo. Então, presta atenção, porque eu não vou ministrar aqui através de um conhecimento da ciência humana. Não vai ser por palavra de sabedoria humana, como diz o apóstolo Paulo, né? Lá no livro de Coríntios, no capítulo 1, ele fala lá, né? A minha pregação, ela não consiste em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de poder pelo Espírito do Eterno, Ruach Kadosh, que lá está escrito Espírito Santo. Então, eu vou passar esse estudo aqui também, diante do poder e da unção do Espírito Santo, não diante da sabedoria humana. Então aqui no capítulo 7 fala assim, ó, o Eterno chamou lá o profeta Ezequiel, falou, Ezequiel, vem aqui, ó, profetiza aí para Israel, traz essa profecia aqui sobre Israel. Por isso que eu falei que vou falar de Israel, tá bom? Eu vou estar falando aqui do Vladimir Putin também, e vou estar falando da Rússia também. Daqui a pouco eu entro nessa questão aí. Agora a questão é essa aqui, ó, preste atenção nas leituras, anota tudo que eu citar. Eu já citei aqui, ó, Ezequiel capítulo 7. Então você anota para você ler depois. Não afasta do vídeo, não. Não se desvie a atenção do vídeo, não. Porque no vídeo vai trazer uma grande revelação para você, tá bom? Do entendimento sobre os acontecimentos, sobre uma grande catástrofe que está para acontecer aqui na face da terra, acontecer no mundo, tá bom? Que é uma entrada aí da tribulação. Vai haver uma grande tribulação para o mundo aí. E antes dessa tribulação aí vai ter um outro acontecimento maravilhoso, glorioso para um grupo de pessoas aí, para muitas pessoas que estão sendo preparadas e separadas para sair dessa tribulação. Tá bom? Eu vou estar falando, vou ver se dá tempo de entrar nesse vídeo e entrar nessa questão também. Vou ler aqui para você, ó, o versículo 1 mesmo fala assim, ó. Veio a mim a palavra do Criador, Filho do homem, assim diz o Criador, Ial. Aí na tua Bíblia vai estar escrito Deus, mas Deus eles tiraram o nome verdadeiro que é Ial, tá? E colocaram esse Deus aí, tá bom? Então tá assim, né? Veio a mim a palavra do Criador, que tá Senhor, mas eles tiraram esse Senhor aí, tiraram o Criador e colocaram esse Senhor. Daqui a pouco eu vou estar entrando nessa questão aí, vou explicar para vocês desses nomes de blasfema que eles colocaram dentro da Bíblia aí, para levar a humanidade, levar o povo do Eterno, que foi comprado pelo sangue, né, derramado do filho dele lá, do nosso irmão mais velho, no madeiro, para tirar os nossos pecados, trocaram o nome deles, colocaram esses nomes errados aí, para levar nós, para levar as pessoas a falar falar besteiras, falar errado, orar errado, rezar errado, conversar com o Criador de uma forma errada. Mas não vou entrar nessa questão também, senão vai ficar longo esse vídeo aqui, eu quero terminar ele com 40 minutos, 45 minutos, tá bom? Para você poder assistir ele inteiro e prestar atenção. Anota tudo que eu citar aqui, depois você lê na Bíblia, olha no vídeo de novo. Se você não conseguir anotar, depois você liga esse vídeo de novo, você assiste esse vídeo de novo, aí você anota as passagens, tá bom? Para você não ficar de chapéu aí, para você não ficar moscando, como diz o pessoal na gíria aí, né? Ficar de bobeira, tá bom? Preste atenção, ó. Veio a minha palavra do Criador, Filho do homem, assim diz o Criador, Ial, acerca da terra de Israel. É o que eu disse para vocês, eu vou falar de Israel porque está na Bíblia. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Prestou atenção, irmão? O fim vem sobre os 4 cantos da terra. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo aqui, tá? Para despertar você. Isso é uma profecia que está se cumprindo, tá bom? Essa aqui já está acontecendo ali na guerra de Israel com a parceria com o Hamas ali, na Palestina ali, tá bom? Presta atenção aqui, ó, no versículo 3, ó. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Não te pouparei, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações.
estarão no meio de ti. Então sabereis que eu sou o Criador. Assim diz o Criador, e ao o mal sobre mal, eis que vem. Entendeu, irmãos? É uma profecia do profeta Ezequiel, trazendo essas palavras aqui, ó, aparentemente, né? Olhando bem assim, pesada, né? O mal sobre mal vem, o mal vai vir. E eu não vou ter piedade de ti. Eu vou te julgar segundo as tuas obras, segundo o teu parecer. Então, quando o pai falou para Ezequiel trazer essas profecias, é sobre Israel, como nós lemos ali no versículo 2, né? Ó, é sobre Israel, tá bom? O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vai fechar o tempo, irmãos. Vai fechar. Vai ser sobre os quatro cantos da terra, para toda a terra, para todo esse mundo aqui, esse planeta Terra aqui. Então o que acontece? Israel entrou nessa guerra aí, foi cutucada ali, né, pela invasão dos terroristas lá, entrou na guerra para se defender, tá certo? Mas tudo isso daí já vem sendo umas profecias ditas há anos atrás que estão se cumprindo. Agora Israel tá indo ali para cima da cidade de Rafá e já vai destruindo bastante pessoas ali, já vai destruindo bastante prédio. Daqui a pouquinho, os países vizinhos ali, eles estão, vários deles estão aqui escritos na Bíblia, como o Egito, por exemplo, está na Bíblia, viu? A Turquia, né, que era Torgama, que está escrito na Bíblia, Torgama é a Turquia, está na Bíblia também. O Irã, está escrito aqui na Bíblia, a Pérsia, antiga Pérsia, aí mudaram os nomes, passaram para Irã, como fizeram com a Turquia. Aí o que acontece? Da mesma forma, não vou entrar nessa questão agora, mas fizeram isso com o nome do nosso Pai, Criador dos céus e da terra também. É por isso que ele fala assim, uma pergunta para nós na Bíblia, lá no livro de Provérbios, vai anotando aí, livro de Provérbios, capítulo 34. Ele fala assim, ó, eu sou aquele que cria os céus e a terra, eu sou aquele que forma todas as coisas, eu sou aquele que estende a água nas roupas, eu coloco a água nas roupas, eu sou o que faço todos os fundamentos. Qual que é o meu nome? Qual que é o nome do meu filho, se é que o sabe? Tá lá no Provérbio 34. É uma pergunta ali. Qual que é meu nome e o nome do meu filho, se é que vocês sabem? Por quê, irmão? Porque o nome do pai e o nome do filho, ele foi tirado da nossa vista, ele foi tirado dos pergaminhos, ele foi tirado dos papilos que eram escritos as revelações na antiguidade, na época dos profetas, na época dos apóstolos, ele escrevia com o nome correto, com os nomes certos, mas quando esses papéis foram da mão do imperador chamado Constantino, é o imperador de Roma, né? Roma imperava, dominava o mundo na época, e então esse imperador Constantino chegou ali e começou então ser o governador, né? Da época. Mas quando foi isso, o Della Terra? Se você estudar um pouco da história, se você estudar um pouco, você não precisa nem estudar profecia, só na história você já vai entender, já vai saber quem que é o imperador Constantino. Ele foi o imperador de Roma no ano 325. Ele, usado por Satanás, reuniu lá 318 bispos e cardeais, usado a mente deles. A mente deles foi usada por Satanás, da mesma forma que Satanás usou a mente da Eva lá no Jardim do Éden. Então, resumindo, entrou na mente dele e fez ele tirar então dos pergaminhos que veio na mão dele ali, para eles lançar nos papéis, né? Era para passar dos pergaminhos, dos papilos, né? E chegou a imprensa de papel, então tinha que passar para o papel. Enquanto tem muitas pessoas aí que pensam que a Bíblia, ela desceu do céu assim, ó, numa cordinha, para depois os homens tirar cópia dela. Não, irmãos, a Bíblia foi escrita em pergaminhos, em papilos assim, ó, aqueles pergaminhos compridos de 15 metros, 20 metros, parece que, se eu não estou falho aqui, na memória, tem pergaminho até de 30 metros. Já acharam pergaminhos lá em Israel, esses arqueólogos aí, ó, que faz arqueologia, né? Eles cavucam buraco lá, eles procuram as coisas antigas, você sabe, o arqueólogo faz isso. E o que acontece? Eles já acharam lá, já estão achando pergaminhos, estão achando pedras lá, estão achando casa lá, igrejas submersa na terra lá, enterrada lá, cidades enterradas lá, né?
que está embaixo da Jerusalém Nova, acharam lá, estão achando várias peças, escritos o nome dos profetas, dos apóstolos, escrito o nome do Pai, o nome do Filho, exato. Por isso que está nesse canal aí que você está assistindo e virou até seguidor aí, e você que não virou seguidor desse canal ainda, você vai virar agora, porque eu vou pedir para você, ó, aperta aí nessa taginha preta aí, ó, tá escrito aí, escrito, vai aparecer um sininho, você aperta no sininho, aí vai aparecer todas, aperta em todas, você vai ficar seguidor desse canal aqui, toda vez que eu lançar um vídeo aqui agora, vai avisar você, o YouTube vai avisar você que tá chegando um vídeo novo. Então não paga nada, eu vou estar lançando aqui estudos profundos sobre essas profecias, sobre esses últimos tempos que nós estamos vivendo aqui na Terra, antes de um grande acontecimento que vai haver aí, vai entrar uma tribulação nesse mundo. A tribulação vai chegar, porque o princípio das dores, meus amados, já chegou lá em 2020, entrou já o princípio das dores que a Bíblia diz em 2020, quando veio a Covid-19, quando ela atacou o mundo inteiro, não teve um país que ficou sem receber a visita dessas pestes aí, dessas perturbações aí, dessa doença, desse vírus aí. Então foi o princípio das dores. O que acontece? Já faz alguns anos, né? Foi em 2020, então nós já estamos no princípio do princípio das dores. Nós estamos quase iniciando aí, vai iniciar aí uma grande tribulação neste mundo, a tribulação aonde que vai apresentar o homem da impiedade, o anticristo, aquele que vai se apresentar como se fosse o Cristo, como se fosse o Filho do Eterno. Ele vai dominar este mundo por 7 anos. Ele vai trazer aí uma paz de 3 anos e meio, uma paz falsa, como está escrito aqui na Bíblia, e aí nós vamos entrar nessa questão daqui a pouco, lá no livro de Apocalipse. Então o que acontece? Esse cara, ele já está na terra. O falso profeta que a Bíblia diz já está na terra. O anticristo já está na terra. Já está grandinho, já está viajando aí para vários países. Já está andando, já está com a canetinha no bolso assim, ó, e prontinho para pegar, para assinar o tal do acordo de paz que a Bíblia diz que o anticristo, o antimachia, o filho do eterno falso, que vai falar que é o filho do eterno e vai assumir a posição de líder no mundo, ele está já andando para todos os lados nesse mundo aí, para vários países, participando das reuniões, participando das conferências dos presidentes, né, de cada país. Ele está indo na COP28, ele vai vir na COP30, que é agora, que é no Brasil, né, que a COP30 vai ser no Brasil. Ele já esteve na COP ali no Catar, né, em Dubai. Ele estava lá também, eu lancei um vídeo aí, tá no canal falando sobre ele, sobre o anticristo. Eu tenho alguns vídeos aí no canal, depois você assiste esses vídeos, traz grandes revelações aí. Mas vamos entrar aqui na questão do vídeo, do que nós viemos para trazer para você nesse vídeo. Então, o que acontece? Muitas coisas estão acontecendo. Por exemplo, você olha ali para Venezuela, você vê o tal lá do Nicolás Maduro lá, né? Mas o Nicolau ali tá assumindo o país meio forçado, como você percebe, né? Mas eu não vou falar de política ali, porque ele não tá escrito aqui na Bíblia, mas a gente tá vendo, né? A gente não é cego, não é bobo e a gente entende algumas coisas. Então o que acontece? A Nicarágua, ela já tinha muita ataque de bandido lá, tinha muita roubo, muito assalto, o crime organizado lá estava tomando conta do país. Entrou um presidente novo lá, da cabeça feita também, né, por Satanás. O que acontece? Ele já levou a inteligência artificial para Nicarágua ter o controle todinho ali das coisas, da situação, através das informações da inteligência artificial. Por que você está falando isso, ô Della Terra? Porque na Bíblia fala, meus irmãos, sobre a inteligência artificial. Ela fala em Apocalipse sobre essa inteligência aí, artificial, entendeu? Sobre esse robô aí. E aí o que acontece, meus irmãos? É uma questão muito profunda, eu vou só dar uma pincelada aqui para você entender. Então lá na Nicarágua consertou o país endireitou, acabou, né, aquela criminalidade lá, e aí a própria inteligência artificial lá nesse país, ela dá o controle lá nas escolas, tem o domínio sobre as crianças nas escolas. O que acontece? O cara da Argentina, né, esse Javier Milei aí também, ele já quis implantar então a inteligência artificial na Argentina também. Já foi lá na Nicarágua, já conversou com o presidente de lá, já trocaram umas ideias aí. E ele está com essa mesma intenção também de colocar a inteligência artificial para dominar ali. Então, irmão, essa inteligência artificial aí já é um grande sinal para nós que está acontecendo grandes coisas já no mundo, na Terra, como sinal.
Tá diante dos nossos olhos essas coisas aí, ó. Você olha na mídia, você vê na imprensa, você vê nas revistas, né? Nas informações na internet, você vê que a inteligência artificial já está trabalhando no lugar do homem em alguns países. Lá nos Estados Unidos já tem lá robô tomando o lugar do médico. Né? Você olha na Alemanha, já tem robô tomando lugar de pessoas que trabalhador. O robô, essa inteligência artificial aí, ela está se colocando e tomando posse de várias partes do ser humano aqui na Terra. É um grande sinal que o Eterno está dando, além desse que ele já deu, né? Que foi a Covid-19 que ele permitiu vir no mundo todo para recolher todo mundo para dentro de casa, para ver se parte dessas pessoas caía em si, caía na real e procurasse ler a Bíblia, procurasse orar e procurasse reconhecer que ele é o Criador. Como nós lemos aqui, ó. Vou voltar aqui no livro da profecia que nós lemos para nós sair dessa profecia aqui, ó. Então ele diz assim, ó, no versículo 5 de Ezequiel, capítulo 7, ó. Assim diz o Criador Yahweh, o mal sobre mal, eis que vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegou, o tempo é chegado. É dia da turbação e não da alegria sobre os montes. É dia de turbação, irmão. É dia de tribulação. É dia de escuridão. Vai vir a parte negra agora. Então nós temos que nos preparar, nós temos que estar atentos. Por quê? Tem um versículo na Bíblia, no livro de Amós, acho que é Amós 2, se não me falha na memória. Amós 2, Amós 3. No livro de Amós 3, versículo 7, fala que o Eterno, o Criador, ele não faz nada antes de revelar aos seus mensageiros, antes de revelar aos seus profetas, está escrito lá, né, que é os seus mensageiros. Então, nós como mensageiro do Criador, nós vamos orando, nós levantamos de madrugada, oramos durante o dia todo, trabalhando. Eu trabalho o dia todo, né, 10, 12 horas por dia eu trabalho, mas eu trabalho orando em espírito, orando em línguas estranhas, orando e edificando meu espírito e recebendo revelação, trabalhando, irmão, trabalhando na mesa, né, tem 3 meses de trabalho ao lado desse estúdiozinho que eu estou aqui gravando para você agora, e nós trabalhamos ali, ouvindo o hino de louvor, a Yahusha, que é o nome verdadeiro. Vou estar entrando nessa questão daqui a pouco pra você entender. Vai ser rápido também. E aqui que acontece? A gente ali para, às vezes, de ouvir esses louvores, a gente põe na mídia para ver as reportagens, e eu assisto um canal de um cara aí, que eu não vou dar o nome do canal, não é o nome dele, que eu não vou fazer propaganda para canal de pessoas que não falam o nome verdadeiro do Eterno. Mas esse cara, ele traz informação todos os dias eu assisto esse cara, tá? É na hora do almoço. Eu, a minha esposa, nós, assim, gosta de assistir ele, porque ele traz informações de coisas que ainda estão para chegar, porque ele tem informação profunda do mundo inteiro, ele tem informação. E ele tem muita inteligência humana, é muito sábio e muito estudado também, fez várias faculdades, é jornalista, né? Enfim, e a gente assiste ele porque a gente pega muitas informações ali, a gente tem que estar bem informado, a gente assiste ele já faz um tempo. A gente até segue esse canal dele ali, né? Assim como tem alguns que seguem esse canal de Yahweh aqui, ó. Yahweh é o Criador dos céus e da terra. Daqui a pouco eu vou explicar para você como que trocaram os nomes deles. Mas o que acontece? Eu falei da Argentina. A Argentina já também está querendo colocar lá essa inteligência artificial. Essa inteligência artificial aí, irmãos, ela vai dominar várias partes no mundo, aqui na Terra, depois da tribulação de 3 anos e meio, que vai ser uma tribulação simples, calma. Por quê? Porque esse homem aí, que é o filho do capeta aí, esse homem aí que é o filho de Satanás, né, que vai se dizer que vai dizer que é o filho do Criador, vai dizer que é o filho do Todo-Poderoso, esse cara, ele tá já para chegar e se apresentar. Ele não se apresentou ainda, ele não se declarou ainda, mas ele já tá para cima e para baixo aqui na terra. Ele já tá andando para todos os lados. O falso profeta tá preparando o caminho para ele assumir essa posição. Mas como assim, Della Terra? Onde ele vai assumir essa posição? Ele vai assumir a posição de líder mundial, irmão. É o anticristo, é o antimachia.
tá? Ele vai assumir lá em Israel, quando ele chegar para fazer um acordo de paz ali, a respeito da Palestina ali e de Israel. Ele é o cara que vai ser o homem que vai fazer esse acordo de paz ali, depois de uma grande tragédia que vai acontecer. Nessa guerra aí, o Israel tá invadindo cada vez mais forte ali em Rafah. O Egito já está querendo vir para cima de Israel. O Líbano já está vindo disfarçadamente, mas está vindo através do Hezbollah, né? Esses terroristas ali, o Israel diz que vai acabar com todos eles. Vai acabar com muitos deles ali, mas a ideia deles não vai acabar, não acaba a ideia deles, porque a ideia deles, irmãos, vai até o final da tribulação, da grande tribulação, que vai ser de 7 anos a tribulação. 3 anos e meio de tribulação simples e depois 3 anos e meio de tribulação pesada. O que acontece? Essa questão é uma questão muito doida, muito louca, mas você precisa entender. Israel já está encaminhando para que o Yahweh possa, o Criador dos céus e da terra, possa cumprir uma outra profecia, que é de Ezequiel mesmo. Nós lemos aqui no Ezequiel 7, aí é no Ezequiel 39. Ele tem uma profecia no Ezequiel 39 que ele falou assim, Ezequiel, é Yahweh, né? Ezequiel, né? Ezequiel, tá? É Ezequiel, aí eles colocaram Ezequiel. Então falou assim, Ezequiel, vai lá e profetiza de novo. Então tá Ezequiel 39. Ele falou assim, fala assim, ó. Aí ele falou, ó, tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog. O Eterno, o Criador, falou para Ezequiel de novo, lá no capítulo 39 de Ezequiel, mano. Tá na tua Bíblia Ezequiel, mas o nome do cara é Ezequiel. Então o Eterno não chamou ele de Ezequiel, não. O Eterno chamou ele de Ezequiel. O Ezequiel, que é o sobrenome do pai, que é Yahweh, tá? Depois eu entro nessa questão. Tu, pois, ó filho do homem, o versículo 1. Profetiza contra Gog, e diz assim, diz o Criador, Yahweh. Eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Faz-te vir e te porei 6 anzóis no teu queixo. Eu vou fazer você vir, vou te colocar 6 anzóis no teu queixo. Farei você subir do extremo norte e te trarei, e vou te trazer você para o monte de Israel. O pai mandando ele profetizar isso, ó. Eu vou te colocar um anzol no seu queixo aí e vou trazer você para o extremo norte, tá bom? Eu vou fazer você voltar e porei 6 anzóis, então, e farei você subir do extremo norte e te trarei ao monte de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, farei cair a tua flecha da tua mão direita, e no monte de Israel cairá tu e todas as tuas tropas. Ó, preste atenção, tu e todas as tuas tropas. E os povos que estão contigo, as aves de rapina e etc, vai servir de tapete para você pisar em cima. Então o pai mandou Ezequiel fazer essa profecia contra Gog e contra Magog, como ele diz aqui, ó, tu, pois, filho do homem, profetiza contra Gog, e diz assim, diz o Criador Yahweh, eu sou contra ti, ó Gog. O próprio pai falando para ele dizer que o próprio pai está contra ele. Quem que é Gog? Gog é a Rússia, irmão. Gog é essa Rússia que está lá em guerra com a Ucrânia. Por isso que eu falei que falar da Rússia e da Ucrânia. Então a Rússia está lá guerreando com essa Ucrânia aí, e ela já está passando mau momento, passando dificuldade, porque já sofreu várias sanções, já seguraram o dinheiro dela aí, que tinha muito dinheiro lá na Europa. Esse grupo da OTAN aí, né, que são vários países reunidos, um tem que defender o outro tem que defender um, confiscou o dinheiro da Rússia, pegou o dinheiro da Rússia, passou por Vladimir Zelensky lá, né, o Zelensky. Além de pegar o dinheiro lá da Rússia, ainda passou pro Zelensky comprar arma, drones, para meter bronca lá no Vladimir Putin. Então o Vladimir Putin está até aqui já, ó, com todo mundo, com a OTAN, com os Estados Unidos, com a França, porque a França, o presidente da França lá, o Emmanuel Macron, que é o homem que é cotado e é o cara que é o anticristo, é o cara que vai se apresentar como filho do Eterno, como Machia, mas ele é o anti-Machia, é o filho de Satanás. Ele vai se apresentar como o Cristo.
Ele é o anticristo, já estou te adiantando. Então ele já deu umas cutucadas lá, ele cutucou a OTAN, cutucou os Estados Unidos, até eles resolver arrumar os soldados lá, até eles resolver separar 300 mil soldados lá, para querer bater de frente com o Vladimir Putin. E o Vladimir Putin vem ameaçando, né? Ó, se mexer comigo eu vou soltar bombinha diferente, tem umas bombinhas mais fortes aqui. Tem uns míssilzinhos maiores aqui, eu solto. Aí os caras não foi ainda, mas tá tudo lá preparado para ir. Aí o que fizeram? Mandaram arma para a Ucrânia. A Ucrânia tá matando bronca lá na Rússia, e a Rússia tá em mais lençóis lá. Daqui a pouco o Vladimir vai ser arrastado para esse campo aberto aqui que tá nessa profecia de Ezequiel. Tá entendendo, irmãos? Então eu tô entrando nessa questão porque eu quero que você observe o que está acontecendo. Então Israel tá preparando o caminho, tá preparando o campo lá, entrando em Rafá, para o Egito poder entrar, para a Líbia já entrar também, que o Hezbollah já tá ali, né, soltando bomba em cima de Israel também. Aí já vai vir a Turquia, já vai vir o Egito, e quem vai vir e vai arrastar a Rússia junto? Não é o Irã, não. Quem vai vir e vai arrastar a Rússia junto é o Eterno. Ele já falou aqui, ó. Eu colocarei anzol no seu queixo e vou te arrastar para o extremo norte. Então o Eterno vai arrastar ele para o extremo norte, mas o Irã vai ser usado para entrar primeiro, porque ele vai para... Já tá doidinho, tá babando. Ixi, o Irã, as lideranças do Irã lá, os polícias do Irã já tá babando até na sola do pé já. A babadeira já tá descendo até na sola do pé, para poder querer entrar em Israel. Mas caga de medo, né? Tem medo de Israel, porque sabe que Israel é um país potente, é um dos países mais potentes do mundo na inteligência. Os caras têm a sabedoria do alto, a sabedoria do pai, porque são um povo protegido pelo pai. Os Yaldim lá são o povo do Eterno antes de nós existirmos. Antes de existir Brasil, América Latina, América do Sul, já existia Israel, Egito também. Tanto é que os judeus lá, os Yaldim lá, os hebreus foi preso no Egito, né? Ficou uns anos lá fazendo tijolo lá para Faraó lá. Aí Moisés foi lá, mandado por Ial, e tirou eles, trouxe eles de volta. Aí Moisés falou para eles, ó, o pai lá, o Ial, falou que é para vocês colocar o nome dele no nome dos seus filhos. Por isso que os filhos de Israel têm o nome do pai, irmão, que é Ial. Aí ele chega lá, vai chamar esse Benjamim aí, eles falam assim, agora vai vir o Benjamim Netanyahu. Mentira, é uma mentira, não é Iahu não, é Ial, é Benjamim Netanyahu. Todos os filhos do judeu lá, dos Yaldim, eles têm um sobrenome de Ial. Por quê? Porque Moisés tirou eles do Egito e o pai falou, vai lá Moisés, fala para eles colocar o meu nome no nome do filho deles, para que eles possam ser abençoados. Então, Delaterra, por que esses israelitas, esse povo de Israel, esses judeus, esses hebreus, esses Yaldim, né, que não é judeu não, judeu eles colocaram também que é uma mentira, porque tem a letra J, e lá não tem a letra J, sabe irmão, no tetagrama de Israel lá, se você pegar o dicionário de lá, pegar a Bíblia de lá não tem letra J, aí colocaram Jesus, aí colocaram Jeremias, aí colocaram judeu, não é judeu, é Yaldins. Aí esses Yaldim de lá não diz o nome do Eterno, por quê, Delaterra? Porque, irmãos, teve uma profecia no ano passado, e o pai falou assim, ó, fala para Israel, a esse povo aí, não me chamar meu nome em vão não, é para chamar só na hora certa. É igual muitos crentes aí, né? É igual muitos pregadores aí que vem na mídia aqui, que vem na internet, que vem no YouTube, muitos estudiosos aí ficam chamando o nome do pai em vão, né? Fica chamando em vão, porque não tá chamando ele pelo nome. Por isso que ele perguntou em Provérbio 34, eu sou aquele que estende as roupas nas águas, qual é o meu nome, qual é o nome do meu filho, se é que vocês sabem? Vocês sabem? Não sabe. Tem muita gente que não sabe. Então hoje você vai estar sabendo aqui, porque está escrito aí nesse canal, o nome do Criador dos céus e da terra é Ial. E o nome do seu filho que morreu pela humanidade, lá no madeiro, cravado, lá derramando sangue, é Yahshua, o Machia. É esse Yahshua, o Machia aí, que esse anticristo aí, que é o Emmanuel Macron, vai imitar. Ele vai querer falar que é o Machia, que é o Cristo, e ele é o anticristo. Mas isso depois de uma grande tragédia que vai acontecer. Já vou entrar nessa questão. Então, por quê? Essa questão está escrita aqui, ó, no Ezequiel, nessa profecia aqui, ó, isso que vai acontecer que eu estou falando, ó, 39, ó. No versículo 5 ele diz assim, ó, em campo aberto cairá, pois eu falei, diz o Criador Ial, ó, em campo aberto vocês vão cair, vai levar eles para um deserto, irmão, vai levar o exército de Vladimir Putin, dos países da região, país ali do Oriente Médio, que vai estar reunido com ele, porque ele que comanda tudo ali, e vão para cima de Israel, e ali o pai vai fazer isso aqui, ó, versículo 6, ó, vão cair todos em campo aberto. Por quê? O pai disse aqui, ó, enviarei um fogo sobre Magog, sobre a Rússia, enviarei um fogo sobre a Rússia, sobre Magog, ele vai cair por terra, ele e o exército dele, como nós vemos lá em cima. Enviarei um fogo sobre Magog, e sobre os que habitam seguro
nas ilhas, é sobre os países da região toda ali, irmão. E saberão que eu sou o Criador. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Criador, o Pai dos Yaldim, o Pai de Israel. Aí não está escrito aí está escrito Santo de Israel. Mas esse santo aqui também é um acréscimo, né? Então eu sou o Criador, né? O poderoso em Israel. É isso que o Eterno quer dizer. Então ele vai fazer conhecido o nome dele, irmãos. Isso aqui vai acontecer em breve, irmão. Assim que Israel dá mais uma avançada lá, esses países aí vai se reunir para ir para cima de Israel. E quando ele for para cima de Israel, vai acontecer isso aqui, ó. Aí, como que o Eterno vai tomar essa providência? Da mesma forma que ele tomou a providência lá no ano de 1967. Por isso que eu falei para você, tem que ler as profecias e tem que também conhecer um pouco da história. Se você ler as histórias junto com a profecia, você tem a revelação da profecia, que é o que nós fazemos. E para nós obtermos a revelação da profecia, nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo diz, né? Que eles colocaram o apóstolo Paulo lá, mas o nome dele é Shaolo, mas não vou entrar nessa questão também agora. O que acontece? Ele diz lá no Coríntios, no capítulo 14, versículo 2, que é para nós orar em línguas. Aquele que ora em línguas estranhas, a língua do Espírito Santo que está dentro de nós, ele ora e edifica-se a si mesmo. E aí ele diz também, lá no Efésios 6, capítulo 6, versículo 18, ele diz, aquele que é para orar em língua em todo o tempo, ora em língua em todo o tempo, sem cessar, e vigia nisso ainda, além de você orar em língua, você tem que vigiar nisso. Efésios 6, 18. E aí você estará orando por todos os santos também. Quer dizer, você estará orando pelos irmãos. É assim que eu oro pela Igreja do Eterno, é assim que eu oro pelo Romilson Ferreira, é assim que eu oro pela Igreja da Filadélfia, que está sendo separada aqui na face da terra para um grande acontecimento que vai ter em breve aí, em pouco tempo aí pela frente. É assim que eu oro, porque eu peço por o Espírito do Eterno, que é Ruach Kadosh, que eles falam que é o Espírito Santo, orar através de mim, através do meu espírito, porque ele está no meu espírito, ele habita dentro de mim. Mas aonde que está isso, ô Della Terra? Está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que o Espírito do Eterno, que o Eterno mora dentro do nosso espírito, tá? Em vida, enquanto nós estamos em vida, tá lá, 1 Coríntios 3, 16, marca aí, depois você confere, e aprofunda nessas revelações. Aí tem uma passagem ali no 2 Coríntios também, 3, acho que é 2 Coríntios 6, que fala que aquele que se une ao Criador é um espírito com ele. Então o nosso espírito se une com o espírito do Criador. O espírito do Pai, que é o Espírito Santo, que a religião diz, que é Ruach Kadosh, mora dentro de nós. Então o que acontece? O espírito, ele edifica, a nosso espírito edifica a nossa fé. Onde está isso, Della Terra? Eu falei que ele intercede pelo santo. Eu falei lá de Coríntios 14, 2, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, né? O apóstolo Shaolo falou, e o apóstolo Shaolo orava muito em língua. Porque se você continuar lendo ali no versículo 3, 4 e 5, você vai ver ele dando bronca lá, ele vai estar dando bronca nos povos de Coríntios lá. Era um povo muito chato, muito enjoado, teimosos, como muitos crentes hoje são também. Então o que acontece? É por isso que eu não sou crente, é por isso que eu não sou religioso, eu não prego religião, é por isso que eu não prego denominação, eu sou contra a denominação, nós somos contra a denominação, porque nós saímos do meio da denominação, nós saímos do meio dela. Por que Della Terra você saiu do meio dela? Porque o Eterno mandou, ele escreveu lá, através do apóstolo João, tá lá no Apocalipse 18, versículo 5 e 6. Sai do meio dela, povo meu, e não toca em nada impuro como eles. Porque para você não ser cúmplice do pecado deles também, tá lá. Apocalipse 18, versículo 5 e 6. Marca aí, depois você vê. Não sai da visão do vídeo agora não, pra você não perder a revelação. O que acontece, meus irmãos? Acontece que aí o Paulo fala lá no Coríntios 6, que eu falei pra você no Efésios 6, versículo 18. Marcou aí, né? Agora ele nos leva lá também, ele nos leva lá em Judas 20. Judas é uma folhinha só, tá? Judas na Bíblia é uma folhinha só, lá pertinho de Apocalipse, uma folhinha só. Aí lá ele fala em Judas, no versículo 20, que é para nós orar no Espírito. Lá fala que é para nós estar orando no Espírito, para a santificação da nossa fé. Aí ele sai dali, Paulo é usado pelo Eterno de novo para falar lá aos romanos.
Lá aos romanos, esse Judas que eu falei, irmão, não é o Judas Cariote não, tá? Aquele lá morreu enforcado. Aquele lá, ele, ó, foi pros beleléu, porque ele foi lá e caguetou o filho do Eterno, nosso irmão mais velho que vai morrer por nós, e morreu depois, né? E ressuscitou no terceiro dia para nos dar vida. Ele foi lá caguetar pros romanos. Então ele caguetou lá, e aí ele ficou desesperado lá, né? E se estribou lá. Você já sabe da história, né? Então esse Judas lá não é esse Judas não, tá? Que cagueta não, é o Judas mesmo da Bíblia, né? É o ungido do Pai, é mensageiro do Eterno também. Aí o que acontece? Agora Paulo tá lá em Roma, falando aos romanos. Aí lá no capítulo 8, falando aos romanos, no versículo 26 e 25 e 26 ele fala que é para nós orar no Espírito, para nós orar no Espírito, para nós pedir ao Pai, pedir para o Espírito Santo orar, que é o Ruach Kadosh, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito do Pai que está dentro do nosso Espírito, usa nós para nós orar ao Pai, e o Pai que entende toda a intenção do Espírito, todo o argumento do Espírito, porque quando você ora em línguas, você ora em línguas que ninguém entende. Como o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios, né? Lá no 14 mesmo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas ele não edifica a igreja não, edifica-se a si mesmo. Entendeu? E aí fala que ninguém entende. Aquele que ora em língua, ninguém entende. Ninguém entende. Só o Pai entende. É a língua do Pai. É a língua do Ruach Kadosh. É a língua do Espírito. Como diz aí muitos, é a língua dos anjos. Um dia eu assisti um vídeo aí de um ex-pastor. Deve ser desviado e estribado, né? Enganado por Satanás também, pelo jeito. E ele estava falando nos vídeos dele na internet. Eu assisto muitos vídeos na internet, irmão, para receber as informações. Para passar informações certas para o povo do Eterno que está na face da terra. Que vai vir aí uma grande tribulação. E o Pai, ele quer tirar uma maior parte possível das pessoas dessa tribulação. Mas tem um preço. Não é o preço da salvação. O preço da salvação o Filho pagou, né? O Filho do Eterno pagou o preço da salvação, o preço de sangue. É o preço do arrebatamento. Tem um preço para ir nesse arrebatamento primeiro, que é o arrebatamento da primícia. Onde está isso, Adela Terra? Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Arrebatamento da primícia. Mas onde fala sobre o arrebatamento mesmo desse povo que o Eterno está separando aqui na terra e está tirando de dentro da denominação, de dentro da igreja, como ele diz lá em Apocalipse 18, sai do meio dele, povo meu. Não toque em nada imundo e nada impuro para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Então eu saí do meio deles em 1990, irmão. Quando eu passei pela igreja do Evangelho Quadrangular, aí eu saí da igreja quadrangular, né? Um pouco assim, meio expulso, porque eu tenho essas ideias já da palavra revelada. E aí fui para a Igreja Internacional do R. Soares. Aí tinha programa de rádio, estava indo para televisão, junto com o R. Soares. Na Igreja Internacional do R. Soares. Eu não falo o resto dos outros nomes, porque é nome de blasfêmia. E se eu falar, vai pesar, vai machucar algumas pessoas, alguns irmãos, que pode até ser dessa religião aí, tá ouvindo esse vídeo. Então eu não vou falar, mas fala Igreja Internacional do R. Soares. Então lá também eu tive que sair. Eu saí de lá, mandaram embora de lá, porque eu não prego religião, não prego placa de igreja, não prego denominação. Eu não sou religioso, não prego religião. Eu trago a revelação das verdades do Eterno dentro da Bíblia. Como eu já disse, né? Tem livro poético, tem livro profético, tem livro histórico. Então eu estudei bastante e aprendi a ler e escrever na Bíblia. O Espírito do Pai me ensinou, porque nunca fui na escola, né? E aí hoje eu prego para pessoas estudadas, para pessoas que fez 3, 4 faculdades. Entendeu? A minha esposa, por exemplo, ela fez uma faculdade inteira, é formada numa faculdade, e ela fez outros cursos também, como enfermagem, negócio de enfermeira aí, essas coisas aí de hospital aí. Não sei falar direito, não. É estudada, fez todo, completou a escola. E eu nunca fui na escola. Mas ela também nunca me ensinou a escrever, não, tá bom? Quem me ensina é o Ruach Kadosh mesmo. É claro que ela dá um empurrãozinho, dá uma força, chama atenção, dá umas explicaçãozinhas. E aprende muito comigo também, né? A parte espiritual. Então, meus irmãos, mas não vou entrar nessa questão. O que acontece? Essa guerra aqui, ó, do Gog e Magog, ela tá para entrar. Nós lemos aqui, eu tô parado aqui em Ezequiel, mas vou sair daqui e vou para Apocalipse. Por quê? Porque eu estou falando de Apocalipse, eu estou falando do apóstolo João já. Quando esse povo aqui for levado para o campo aberto e para o deserto, vai ser assim que Israel bombardear mais um pouquinho lá o Rafá. Mais um pouquinho aí pela frente, aí ele vai acabar destruindo um pouquinho mais de Rafá lá. Aí o Egito, que já está babando também, só que ele não está babando assim até nos pés, que nem tá o Irã não, né? Ele está babando até no joelho só. A Turquia também já está babando já está lá embaixo também a baba. Babando, estão babando, querendo entrar para pegar Israel. Só que vai cair das
das pernas, né, irmão? Porque o Eterno vai usar um planeta chamado Planeta Vermelho, o planeta Nibiru, que ele está vindo aí no espaço aí, já faz alguns milhares de anos que ele está viajando, e ele vai passar, né, e ele vai trazer um grande transtorno aqui, um grande distúrbio aqui na Terra. Ele é 6 vezes maior do que a Terra. Mas quem diz isso dela Terra? Estudando, irmão, história, estudando livros, estudando vídeos, olhando a internet, olhando os rabinos que falam lá em Israel, eles têm vídeo também na internet aí, e procurando entendimento e procurando saber, trabalhando o dia inteiro, ouvindo os celulares, as caixinhas penduradas, uma hora tá orando, outra hora tá ouvindo... irmãos trazendo palavra, outra hora tá ouvindo a mídia, jornalista, a gente vê de tudo para poder ficar bem informado. Então esse planeta ele vai descer e ele vai passar e ele vai trazer na cauda dele aí os lixos que tá no espaço. Ele é conhecido como o planeta lixeiro, né? O coletor de lixo. E ele vai passar na cauda dele e vai trazer os meteoros também. Ele vai estar pegando todos os lixos que estão no espaço e vem os meteoros nessa cauda dele, que é muito grande. E quando isso acontecer, irmão, vai ser no momento que o Eterno vai puxar o Vladimir Putin lá pro deserto. E lá pro campo aberto, como nós lemos aqui, Ezequiel 39, né? Ele vai levar para lá, porque eles vão se reunir lá, esses países, para ir para cima de Israel. Mas da mesma forma que ele fez lá no 1967, que eu falei lá no vídeo lá atrás e não completei, agora eu vou completar. Em 67, teve a guerra dos 6 dias. Você que estudou, você que tem estudo, você que conhece história, e você que não conhece, mas que vai estudar isso aí e vai procurar saber, Israel em 6 dias destruiu 6 países. Os países ali do Oriente Médio veio tudo para cima de Israel em 1967. Aí em 6 dias ele massacrou todo mundo, que a ONU teve que interferir, a ONU teve que entrar para fazer um acordo ali entre eles, aí Israel aceitou. Por quê? Porque ele ia destruir todos os países ali, já tinha destruído 6 países em 6 dias, isso quer dizer, um país por dia Israel estava destruindo, porque o Eterno está com eles, irmãos. Ali estava o exército celestial, estava o exército lá da Chamaim, estava ali junto com eles, e eles fizeram esse acontecimento, porque os caras só ia caindo, só ia se arrebentando, e Israel não tinha muita arma. 68, Israel virou país em 48, fazia poucos anos, não tinha aviãozão, não tinha metralhadora grandona não tinha míssil não. Eu só sei dizer que os caras caiu em 6 dias, matou 6 países, derrubou 6 países, a ONU entrou, e aí não conseguiu. Agora vem esse planeta Nibiru aí, porque agora o negócio agora, o bagulho agora, como diz o pessoal aí, né, é mais complicado. A coisa agora aí é mais grave, né? Agora é mais grave, porque agora é final de tempo. Agora é o Ezequiel 7 lá que nós lemos, né? O fim chegou, é o fim. Então esse planeta Nibiru vai estar passando, irmãos, e ele vai trazer então esses meteoros, vai jogar em cima desse exército ali, esse exército ali vai ser massacrado ali. Ali vai acabar essa guerra lá de Israel, tá bom? Então o que que acontece, irmãos? Acontece que quando esse Nibiru estiver passando, vai cumprir essa profecia aqui de Ezequiel, né, que nós já lemos ali, 39, aí eles estão sendo levados para campo aberto, vão ser destruídos lá, vai cumprir essa profecia aqui, ó, de Apocalipse, capítulo 3, onde ele fala da igreja da Filadélfia e fala da igreja da Laodiceia. A igreja da Filadélfia é a igreja que o Eterno está separando para ir nesse primeiro arrebatamento. Mas ele faz acepção de pessoas? Não, irmãos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está separando assim, né? Entre aspas, né? Ele está dando a revelação, ele está dando a palavra, ele está usando os mensageiros, ele está usando os homens, as mulheres, as crianças para falar. Olha, pessoal, vocês foram enganados pela religião. Porque lá no concílio de Nicéia, no ano 325, o imperador Constantino tirou os nomes lá dos pergaminhos, dos papiros, colocou o nome errado. Mas como assim, Della Terra? Ele tirou. Satanás usou a mente dele. Usou ele e 318 bispos e cardeais lá e colocou os nomes errados. Satanás fez isso para ele ser adorado. Para que a humanidade toda, sem saber, adorasse a Deus, que quer dizer Zeus. Aí colocaram na Bíblia, do mundo inteiro aí, menos na Bíblia dos Caraítas, né, lá em Israel. O Zialdin lá não crê em Deus, não. O Zialdin lá briga se você falar de Deus lá. Lá você tem que falar de Yau. E eles não gostam de falar de Yau perante o público também. Porque eu já falei no vídeo aí que o pai falou que não era para ele chamar o nome dele em vão.
né, naquele tempo. Mas depois isso aí passou porque o filho do pai cumpriu todas essas exigências aí, cumpriu toda essa lei aí, né? O filho do pai não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, né? O filho do pai, o Yahshua, o Mashiach, que morreu por nós. E aí ele cumpriu a lei, mas esses caras aí ficou com a mente vazia, e a mente vazia é o quê? Oficina do capeta, né? O capeta foi lá e entrou na mente dos Yaldim, pôs na mente deles, para eles não falar o nome de Yahweh, eles nunca mais falam o nome de Yahweh perante as pessoas, perante o público, eles falam entre eles, quando eles fazem a oração deles, quando eles estão juntos entre eles, perante outras pessoas, eles não falam Yahweh, aí eles inventam esse nome de Yahvé, esse nome de Yahweh, aí eles falam Yahweh, não é Yahweh, é Ial, o nome do pai, meus irmãos, é Yud-Re, Vav-Re, você vê lá no tetragrama lá, certo? Judaico lá, dos Yaldim lá, de Israel, você vê no tetragrama lá, Yud-Re, Vav-Re. Esse é o nome do pai, tá no tetragrama. Aí você vai olhar no pentagrama lá, no pentagrama tá o que lá? O que tá lá? O nome do filho. Yud-Re, Shin-Yai, tá lá. Yud-Re, Vav, Shin-Yai. É Yud-Re, Vav, Shin-Yai. É o nome do filho. Yahshua, o Mashiach. Yud-Re, Vav-Re. Ial é o nome do Criador, irmãos. Aí eles tiraram essas verdades da Bíblia e colocaram a mentira. Colocou Deus, que quer dizer Zeus. Pede pro Google Tradutor te falar, ele te fala. Entra no Google Tradutor e fala assim, o que quer dizer Deus, vindo do latim pro português? Ele vai falar. O que quer dizer Jesus? Sendo que nem tem a letra J lá. Não existe a letra J lá em Israel. No dicionário, no tetragrama dele, não existe a letra J. Aí colocaram Jeremias, colocaram Jesus, né? Judas. Por isso que eu falei que aquele Judas lá não é o mesmo Judas que traiu o filho, não. E também não chama Judas, não. Chama Ialda. É Ialda. Tudo com I. Ialda. Né? É que nem Judá lá. Não é Judá. É Ialdá, o nome da cidade lá. Ialdá, não é Judá. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque o vídeo está esticando aqui, está ficando longo, e eu quero ver aqui sobre o arrebatamento para você, depois dessa grande catástrofe que vai vir aí agora, depois dessa guerra de Israel lá, depois desse Vladimir Putin aí que vai vir para o campo aberto, ele vai querer ir lá invadir Israel também daqui uns dias, e aí esse Nibiru, né, planeta Nibiru, que é o planeta vermelho, vai trazer na cauda dele os meteoros. Eu estou acelerando aqui, irmãos, para a gente poder aproveitar o horário do vídeo, tá? Falta pouco aqui. Vou tomar uma água, senão eu não consigo terminar. Tá muito quente nesse local que eu estou aqui. Tá muito quente, então tem que ter água para beber toda hora. E eu não tô bebendo, eu fico falando, eu esqueço de... Eu dou preferência aqui na revelação. Então o que acontece? Vai acontecer isso aí. Ele vai para lá, e aí esse planeta vai trazer, vai derrotar todo mundo ali, e aí vai acontecer que aí o anticristo, né, o anti-Mashiach, que é o Emmanuel Macron, por que que ele? Porque vem da Europa o anticristo. O anticristo não vem do Oriente Médio, o anticristo não vem da América do Sul, não vem da América, não vem, irmão. O anticristo vai vir dali da Europa, é da Europa. O pequeno chifre que vai nascer, que Daniel tem a revelação ali, né, a profecia dele ali em Daniel 8, se não me falha na memória, Daniel 8, Daniel 9 ali, ele fala que vai surgir um pequeno chifre. Esse pequeno chifre aí é a Europa, é Roma, irmão, é Roma. É a católica novamente, a Europa novamente vai predominar de novo como dominava antigamente. E quem vai vir da Europa? Quem que é o presidente da Europa? Quem que é o grande líder ali na Europa, dos países ali? É o Emmanuel Macron, é o presidente da França. Ou você não sabia disso? Se não sabia, tá sabendo. Ele é o presidente, acho que é de 29 países ali na Europa. É ele que cutucou ali a OTAN, para a OTAN abrir a ideia para ir para cima do Vladimir Putin. Mas tudo uma permissão do Eterno, para que o Vladimir Putin já fica cheio, né, desse povo, já tá mordido porque já tomou o dinheiro dele, já deu pro Zelensky, já colocou bastante barreira ali, já não vende mais gás. Aí ele vai descolar que o gás está ali embaixo de Israel ali, né? O gás está debaixo ali da faixa de gás ali. Tá cheio de gás, tem muito gás ali. Ali é a passagem de gás por baixo ali. Aí ele vai descolar que é isso daí, vai pra cima, vai, agora vai fazer despojo contra Israel. A Bíblia fala que ele vai fazer despojo. Aí nessa hora que ele for pra lá, que vai ser destruído ali no campo aberto, que nós vimos em Ezequiel 39. Mas o anticristo, que é o anti-Mashiach, ele vai querer entrar lá. Ele vai querer fazer esse acordo de paz. Mas antes desse acordo de paz, meus irmãos, vai acontecer isso aqui, ó. Em poucos minutos eu vou falar disso aqui para você, sobre o arrebatamento dessa igreja da Filadélfia.
que é a igreja que o Eterno separou, está tirando de dentro da outra igreja. É um povo que o Eterno está revelando a palavra, como revelou para mim em 1990, sai do meio deles, não toque nada impuro para que não seja cúmplice do pecado deles. Aí o Eterno começou a me revelar a palavra e eu vivo com o Eterno, eu oro bastante língua, interpretação de língua, variedade de línguas, discernimento de espírito, o Eterno opera através de mim vários dons, irmãos, entendeu? Então eu tenho interpretação de línguas. Então quando apareceu aquele pastor que eu falei no vídeo lá atrás, na internet falando que os crentes oram em língua porque são sincronia, é tudo sincronizado pelos pastores, pela religião. Não, irmão, a religião tem os seus erros, tem suas falhas, prega errado, prega mentira, engana o povo, tira dinheiro, cobra dízimo que não existe mais, né? Não existe negócio de pagar 10% de salário, não existe placa, prega filosofia humana, engana o povo e está levando o povo em direção à tribulação, porque esse povo não conhece o verdadeiro nome do Eterno, porque lá na religião eles não querem saber. Então se torna essa igreja, que é a igreja da Laodiceia, que está na Bíblia, no capítulo 3, no versículo 14 em diante, fala da igreja da Laodiceia. Não vou nem ler para não tomar tempo. Vou ler aqui da igreja da Filadélfia, que é a igreja que está sendo preparada para ser arrebatada no momento que esse planeta for passar. Eu acredito que o arrebatamento da primícia, que está escrito em Apocalipse 14:4, e esse homem-varão que está escrito aqui, ó, essa igreja da Filadélfia aqui que está sendo separada, está escrito aqui, ó, no versículo 8, ó, conheça as tuas obras. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Eu vou resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo, ó. Conheça as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa porta grande que ninguém pode fechar, irmão, só ele pode fechar, é a internet. Por isso que pregamos aqui na internet, falamos aqui na internet, falamos que o Emmanuel Macron, ele é o anticristo. Nós falamos aqui do Vladimir Putin, nós falamos aqui do Joe Biden, nós falamos aqui do Donald Trump, nós explicamos o que está acontecendo, né? Nesse vídeo eu não falei muito sobre eles, mas nos outros vídeos eu falei bastante sobre eles, você pode assistir os outros vídeos lá. Então o que acontece? Vocês têm pouca força, mas não negaste o meu nome. Está aqui no versículo 8 do Apocalipse 3, sabe, a igreja da Filadélfia. Aí ele fala assim no versículo 9, ó, farei os da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeu, se diz que são judeus, se diz que são Ialdim. Eles põem judeu aqui, ó, mas é Ialdim, porque não existe essa J aqui, tá? É um I aqui, ó, Ialdim, que se diz Ialdim e não são, mas mente. Ele diz aqui, ó, o Eterno falando, ó, o Yahshua falando aqui, ó, farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeu, Ialdim, ou seja, né, e não são, mas mente, farei que venha, e eles prostem diante de vocês, diante dos teus pés, e saiba que eu te amo, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O versículo 10, você viu o que o Eterno está falando aqui? O que Yahshua está falando aqui, irmão? Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Não é na hora, não, irmãos. É da hora da tribulação. Da hora da tribulação, ele vai guardar a igreja de Filadélfia, que é o homem-varão, que está... Aonde está isso, ô dela terra, o homem-varão? Está no livro de Apocalipse, no capítulo 12, se você for olhar a folha para frente, aí você vai ver capítulo 12, versículos 5 e 6. Ali fala que o homem-varão vai ser levado para os céus, para Chamaim, para o trono, e ele vai lá para quê? Para adorar o Pai. E nos versículos para baixo, dos 5, 6 e 7, fala que no meio do caminho, ele vai trombar, vai encontrar com Satanás, que está lá no segundo céu, e vai haver guerra no céu. Mas Satanás não vai prevalecer, ele vai perder a guerra, é claro, porque vai estar com Yahshua, né? O Filho do Eterno, e esses que vão ser arrebatados aqui, que vai ser levado, antes, na hora da tribulação. Ele está falando aqui, ó, da hora, eu te livrarei da hora da tribulação. Então essa tribulação, eu acredito que ela vai entrar agora, assim que esse planeta Nibiru estiver passando, esse planeta vermelho estiver passando, nesse mesmo instante eu acredito que vai haver o arrebatamento do homem-varão,
da igreja da Filadélfia, que é um povo que está sendo separado na face da terra para ser primícia, por causa da obediência que nós já lemos aqui, ó. Não negaste a minha palavra, vocês não negam a minha palavra, vocês são pequenos, têm pouca força, mas eu abri uma porta grande que ninguém pode fechar, é a internet, irmãos. A internet e a igreja da Filadélfia é pouco povo, é pouca gente, é poucos ministros que falam que o nome do Pai é Yahweh, que o nome do Filho é Yahusha e que o nome do Espírito Santo é Ruach Kadosh. São poucos que estão ministrando e falando sobre essas verdades. Então esse arrebatamento está para chegar e eu quero fazer um vídeo após esse que vai falar desse arrebatamento de uma forma mais detalhada e vai falar o que vai acontecer na tribulação, com quem vai ficar. Porque quem não falar e nem não confessar, quem não estiver enquadrado nessa igreja da Filadélfia aqui, irmão, como ele diz aqui, ó, conhece as tuas obras. Ó. Diante de ti eu pus uma porta aberta, que é a internet, irmão, a porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que vocês têm pouca força, mas entretanto, não negaste a minha palavra. Ele não nega o meu nome. Nós não nega a palavra dele e não nega o nome dele. Então ele vai fazer aqueles que se diz que é Yaldin, né? Que serve Yahweh, que serve o Criador, mas não serve porque não chama ele de Yahweh. Chama ele de Zeus, que é um ídolo da mitologia grega. Aí chama ele de Senhor. Senhor quer dizer Baal. Aí fica chamando ele de Baal. Então isso daí é blasfêmia. Isso aí é um nome pagão, está blasfemando contra o Pai, e o Pai está usando os ministros para trazer na mídia, trazer na internet, para o mundo inteiro aí, essas verdades, e muitos não querem entrar nessa verdade, muitos não querem, mas Yahweh, que nome esquisito, Yahweh, mas é Yahweh o nome do cara, o nome do nosso Pai é Yahweh, e o nome do filho dele é Yahusha, por isso que lá no Israel, lá tá os caras lá com o nome de Yahweh no final, Benjamim Nataniel, não é Yahweh, aí tem o fulano de tal lá, Yahweh no final. Os apóstolos, Jeremias não é Jeremias, é Irmial, entendeu? Então, Elias não é Elias, é Alial, tudo tem Ial no final, não é Elias, Alial. Eliseu, colocaram o Zeu lá, que vem de Zeus, que é um ídolo da mitologia grega, não é Eliseu, é Elial. Não é Elial também não, Alial é Elias, né? A Elias é Alial, aí Eliseu, Elishaial. E tudo é Ial no final, irmãos. Então o que acontece? A gente traz essas revelações para que você se enquadre nessas verdades e busca o Pai Eterno pelo nome e o Filho pelo nome e receba os seus direitos, as suas bênçãos, se prepare porque a grande catástrofe está para acontecer. Eu vou falar desse arrebatamento aqui no próximo vídeo e vou falar de como o anticristo, o anti-Machia, o homem da impiedade, que é Emmanuel Macron, vai penetrar e vai entrar depois que esse planeta passar aí. E vai ter o primeiro arrebatamento e vai levar as primícias. Aí o anticristo vai manifestar para quem ficou na face da terra e o bicho vai pegar. Ele vai ter 3 anos e meio aí de paz falsa, mas os outros 3 anos e meio final, o bicho vai pegar, hein? Ele vai partir para cima do povo, para cima da igreja, vai colocar moeda única, vai colocar o domínio sobre a face da terra. Ele é o presidente da Europa agora, mas aí ele vai ser o líder mundial, porque a própria Europa, a própria ONU, a própria nova mundial, a ordem mundial está preparando esse caminho, preparando ele para colocar ele como um líder mundial. E acabou, irmão. E é isso daí. E eu vou terminar esse vídeo agora, porque esse vídeo já ficou um pouco longo. E aí, no próximo vídeo agora, vai cantar aí, ó. Vira seguidor aí. Aperta na chavinha preta aí, ó. Vai estar escrito aí, aparece o sininho, aperta no sininho. Depois que aparecer o sininho, você aperta no sininho, vai aparecer todos. Aperta em todos. Não paga nada, você vai receber a revelação aqui dos vídeos, da palavra. E você também compartilha esse vídeo. Passa esse vídeo para os amigos, para os parentes, para os colegas. Já compartilha esse vídeo aí, tá bom? E pega esse joinha aí, ó. Tem um joinha aí que é o like. Dá um like. Dá um like aí também, que esse like aí ajuda muito a gente a receber uma força aí do YouTube, para ele esparramar esse vídeo aí para mais pessoas, para ir para mais longe. Quanto mais like tiver, mais longe esse vídeo vai. Vamos levar esse vídeo até muitas pessoas por aí, irmãos. Então dá o like aí, tá bom? Esse joinha. E fica seguidor aí nesse canal também. Se inscreva aí, não paga nada, é de graça, é só se inscrever, tá? Fica todos na paz do Ruach Kadosh, que é o Espírito Eterno, que é o Espírito Santo, né, que muitos falam, e fica na luz dele, na iluminação da palavra, examina tudo aí, retém tudo que é bom, o que não serve você tira do lado. Fica na paz de Yahshua Mashiach, que é o Filho do Eterno.